Vamos começar o intensivão de nutrologia. Se você está me assistindo, você é médico e se enquadra numa dessas situações. Ou você está indo para a prova de título em 2024, então vamos pegar a reta final. Ou você é entusiasta da nutrologia, né? E é bom para a gente entrar nesse mundo, você descobrir esse mundo da nutrologia comigo. Ou então você já usa a nutrologia e é bom para você revisar e atualizar o seu conhecimento. Hoje a gente vai falar de macronutrientes, mas de uma forma diferente. N-Shops é a nova visão de macronutrientes. Seria fácil se o nutrólogo só tivesse que olhar a distribuição de macronutrientes, micro, né? Com algumas tabelas, alguns aplicativos, a gente conseguiria fazer isso olhando para os alimentos do nosso paciente. Mas o nutrólogo tem que saber muito mais que isso. Ele tem que entender a lógica da fisiologia, do metabolismo, enxergar os gargalos, né, conseguir prevenir, conseguir tratar esses pacientes. Então, através do N-Shops, desses 6 elementos, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, a gente vai construir uma nova visão da nutrologia. E eu vou te mostrar como entender tudo da nutrologia partindo do N-Shops. Então, a ergospirometria, a calorimetria direta e indireta, a lógica da distribuição dos macronutrientes, do mínimo e do máximo de cada um, a bioimpedância, a lógica do consumo de nutrientes, a preferência do metabolismo, a necessidade, né, numa atividade física intensa, como repor, né, esses nutrientes para o organismo. Tudo a partir do N-Shops. A partir do N-Shops a gente pode construir qualquer coisa da nutrologia. A gente pode construir desde a nutrologia nas fases da vida, então para a criança, para a gestante, para o atleta, para o idoso. A gente pode entender a lógica do controle de peso, né, obesidade, tratamentos, a partir do N-Shops e também a terapia nutricional hospitalar, a terapia tanto enteral quanto parenteral. Então o N-Shops ele é meio a base e é o centro da pirâmide do aprendizado da nutrologia. Depois que você entender N-Shops, vai ficar fácil o mapa metabólico. Isso aqui é muito simples de entender. E eu já vou te dar uma dica. Essa parte da direita se envolve em construção de matéria orgânica. Então com esses 6 átomos a gente vai construir coisas, tijolos, né, do nosso organismo. E desse lado aqui, a gente está se referindo à produção de energia, né? A transformação de uma energia em outra energia para que a gente possa ter movimento, para que a gente possa crescer, para que a gente possa construir matéria orgânica. Então o mapa metabólico a partir do N-Shops vai ser fácil da gente entender, né? E qualquer nutrólogo tem que olhar para o mapa metabólico e entender a lógica disso aqui. Então como é que a gente chegou nesses elementos, né, no N-Shops, nesses 6 elementos principais do ser humano? A gente começou lá com Mendeleev, organizando a tabela periódica, né? E aí hoje a gente sabe cada elemento, a gente sabe a aplicação de cada elemento da tabela periódica, mas nem sempre foi assim. Começou com Dalton, achando que o átomo era uma bolinha, né, indivisível, depois evoluiu a teoria do átomo para o pudim de passas, ou aqui o panetone, com cargas positivas e negativas, e depois o Rutherford fez uma pesquisa, fez um experimento, onde ele mostrou que boa parte do átomo era um vazio, né, um núcleo denso e uma grande eletrosfera vazio. E na época aqui desse pessoal, aqui ó, a Conferência de Solvay em 1927, discutia-se a física quântica, né? Então, através de Max Planck e de Einstein, a gente tem a teoria de que obedecia-se, né, os elétrons, a energia do elétron obedecia a um quantum de energia, né? Então, os átomos, as eletrosferas, elas tinham aí diferenças de um salto quântico. E aí a física quântica e tudo mais surgiu daí. E aí, para a medicina, a gente pega a teoria do Bohr, que usou isso daí para dividir em subcamadas, né, os átomos e organizar melhor e explicar melhor essa tabela periódica. Como tudo começou, né? Lá no Sol, um monte de hidrogênio, um átomo mais simples, e depois ele se junta formando átomos de hélio. E depois a gente tem outras fusões nucleares que dão origem a esse começo da tabela periódica, que são os elementos mais primitivos. Então não é por coincidência, o universo tem mais esses átomos menores, né? E o ser humano também tem esses átomos menores. Em particular, o carbono do ser humano ele vai ser importante, né? Porque ele vai possibilitar, na última camada, como ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável, para, né, se tornar aí um gás nobre de estabilidade de um átomo, então ele dá espaço para crescer a química orgânica, para a gente fazer um monte de ligações e para explicar todo o nosso metabolismo. E quais são os átomos que estão junto com o carbono no N-Shops, né? Esses que estão em azul. Então, o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre são os átomos que a gente tem que entender, que eles fazem parte do nosso organismo em quantidade, né, mais de 98%, mas também eles possibilitam ligações e reações químicas que dão a lógica do nosso metabolismo. Então a gente vai olhar para N-Shops
e vai lembrar de nutrologia. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para esses elementos, né, que tem a ver com o ser humano, e agora, nesse momento, para esses 6 elementos que constituem N-Chopes. Olhando para eles, a gente entende toda a lógica do nosso DNA, né, dos nossos aminoácidos, da ligação das proteínas, da produção de energia a partir dos carboidratos ou lipídios, né, e a construção de ligações de fósforo no ATP. Como é que a gente tem, então, essa energia? Quem que juntou esses átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio primeiro, né? Então foram as plantas. Através da fotossíntese, dessa energia do Sol, a gente tem nas plantas uma redução do CO2. E a gente acumula energia dentro da matéria orgânica, e aqui é a molécula de glicose. Então o que a gente faz? A gente pega emprestado essas moléculas, né, onde se juntou a energia que veio do Sol, e a gente usa para tirar essas ligações, quebrar as ligações de carbono, de hidrogênio, oxigênio e transformar em ligações de fósforo. Então aqui é o ciclo de Krebs, onde a gente usa o oxigênio para isso, né? Então o ciclo do ácido cítrico, ou então o ciclo do ácido oxalacético. Bom, então quer dizer que eu tenho energia nas moléculas, né, que a planta colocou e eu tiro energia no ser humano? Isso na nutrologia é importantíssimo entender. Então, através do N-Chopes, já vamos entender alguns conceitos importantes da nutrologia. Quanto mais carbonos e hidrogênios eu tenho, mais energia eu tenho, energia potencial. Olha a diferença aqui do metano para o CO2. Aqui eu não tenho mais energia acumulada. E aqui, quanto mais negativo, né, eu tenho mais energia acumulada. Quanto mais oxigênio eu vou colocando, menos energia eu tenho. Eu vou oxidando, né, essa molécula. Isso vai acontecer nos nossos macronutrientes. Então, através do N-Chopes, na glicose eu tenho oxigênio, hidrogênio e carbono. E nos ácidos graxos eu tenho também hidrogênio, oxigênio e carbono. Por que eu tenho mais energia no ácido graxo? Eu tenho menos oxigênio, eu tenho mais ligações de carbono e hidrogênio, então eu tenho mais coisas para oxidar até chegar no CO2. Então eu tenho mais energia para a mesma, né, massa de ácido graxo e glicose. Então essa é a primeira lógica dos macronutrientes, dando total de calorias diferentes, né, dentro do nosso metabolismo. E aí tem toda a lógica, né, desde da distribuição dos macronutrientes numa dieta, né, parenteral ou enteral, como a lógica do máximo e do mínimo que eu posso colocar de cada nutriente, bem como a necessidade essencial de algum deles. Tudo a partir do N-Chopes. Então a gente vai ter o conceito de queimar coisas, de produzir energia, assim como a gente tem o motor de um carro, no nosso organismo a gente tem a nossa mitocôndria, né? Então a nossa mitocôndria ela vai oxidar as substâncias e tirar a energia delas. Então, como se fosse aqui, a gente está fazendo a combustão aqui da parafina com a ajuda do oxigênio. Na nossa célula, a gente vai fazer também com a ajuda da mitocôndria a combustão dos nossos combustíveis. E aí, o que eu faço depois que eu tirei a energia então, dos carbonos e dos hidrogênios com auxílio do oxigênio? Eu vou transformar em ligações de fósforo. Então, quando a gente fala de ATP, trifosfato de adenosina, quando a gente fala de fosfocreatina, a gente está falando de reações energéticas, de ligações de fósforo. E essa moeda de troca, né, essa moeda de energia do nosso organismo, a gente usa, tanto as plantas usam isso, quanto né, os organismos fotossintetizantes, como o ser humano usa isso. No nosso metabolismo, a gente vai fundamentalmente destransformar, né, tirar as energias entre as moléculas orgânicas e transformar em ligações de fósforo. Tudo a partir do N-Chopes. E aí surgem alguns micronutrientes, né, que vão ajudar nesse processo. Então, quando a gente fala de riboflavina, quando a gente fala de niacina, transportador de hidrogênio, dentro desse processo lá do ciclo de Krebs, a gente tem moléculas que vão transportar esses hidrogênios, para a gente poder lá fazer as ligações de fósforo, construir ATP. Então, a gente tem intermediários que fazem isso. Então, desde que a gente quebra a glicose em 2, a gente já começa a usar essas ferramentas, né? Aqui eu vou precisar do NAD para fazer a glicólise e depois eu vou precisar transformar o piruvato em lactato para disponibilizar de novo esse NAD para fazer mais glicólise, quebra de açúcar. Mas o ser humano faz preferencialmente não anaeróbico, ele faz aeróbico, então vai usar oxigênio para fazer ATP dentro do ciclo de Krebs. Então o ciclo de Krebs nada mais é do que eu pegar aqui o N-Chopes, pego duas moléculas, pego o acetil com a enzima A, jogo aqui dentro para o ciclo de Krebs, vou ter a ajuda do ácido oxalacético para formar o ácido cítrico e retirar, né, fazer a oxidação desses átomos e tirar deles ligações de fósforo. De uma forma bem resumida, eu tenho 38 ATPs a partir de uma molécula de glicose. É uma forma bem resumida porque muita coisa acontece aí no meio. E a glicose, né? A glicose
ela vai ser uma das principais fontes de energia para o ser humano, e dependendo do jeito que ela se liga, ficar de forma cíclica, a gente vai entender que a gente consegue digeri-la ou não digeri-la, né? Então a gente tem informação a partir da glicose, glicogênio, a gente tem o amido, a gente tem ligações alfa que a gente consegue digerir, e tem também algumas glicoses que vão ser estruturais, por exemplo, os vegetais, e a gente não vai ter essa facilidade. A partir do N-Chops, a gente consegue entender, a partir do nitrogênio, peças de um quebra-cabeça. Então a gente consegue formar todo o nosso código genético, entender que as bases nitrogenadas têm o nitrogênio e que essas bases nitrogenadas elas vão codificar aminoácidos. Então a partir do código genético eu vou entender a lógica da produção das proteínas. E essas proteínas podem ser estruturais ou podem ser enzimas que estão controlando o nosso metabolismo. Então a partir do N-Chops. Mas eu entendi que isso daqui tem a ver com energia, isso daqui tem a ver com energia no N-Chops. O nitrogênio tem a ver com DNA e com os aminoácidos. E o enxofre, né? O enxofre é o gancho. O enxofre ele vai ser colocado como na hora que a gente precisar ganchar alguma coisa, né? Precisar ligar alguma coisa, por exemplo, na acetilcoenzima A, o gancho está aqui na pontinha, né, da coenzima A para ligar o acetil para entrar no ciclo de Krebs. Na glutationa, também ele vai estar aqui para se ligar uma molécula de glutationa a outra no nosso sistema antioxidante. Então a gente vai ter a glutationa no sistema antioxidante usando o gancho. Tá? E aqui também, para a gente liberar o metil, né, no SAMe, essa adenosilmetionina, na homocisteína, metionina, a gente tem também o gancho sendo utilizado para liberar esse pedacinho, para a gente construir coisas no nosso organismo. Então eu vou liberar através do gancho. Né? Então eu tenho aqui uma metionina e eu tenho aqui uma adenosina, eu tenho a junção disso e liberação do metil para a gente construir coisas, né, fazer paredes, tecidos e órgãos. Mas entendi tudo agora. Então a partir do N-Chops eu vou aprender, eu entendo, né, como nutrólogo, como que eu vou produzir então a energia a partir de moléculas orgânicas, né, e como que eu vou fazer isso, como é que eu vou construir meu DNA e como é que eu vou construir meus aminoácidos e minhas proteínas. Aí você precisa ainda, para entender, para a gente visualizar e partir para o mundo da nutrologia, entender a figurinha que cada uma dessas moléculas vão formar. Né? Dentro da química orgânica, a gente precisa entender a lógica disso e onde ela aparece. Então aqui, ó, oxigênio com hidrogênio, a hidroxila, vai ser um radical álcool aqui, né, uma função química álcool. Então o etanol tem isso, a glicose, né, os carboidratos, eles vão ter também, ó, vários, são poliálcools. O colesterol também vai ter. Então essa figurinha a gente dá o nome de álcool. Na frutose vai aparecer e na glicose também. Né? A diferença aqui da frutose para a glicose, que além das funções álcools, você também vai ter uma função ou aldeído ou cetona. Na frutose, cetona, no meio da molécula, e na glicose, na pontinha aqui, o aldeído. E qual outra figura que eu vou ter na química orgânica que é importante a gente entender? A função de ácido carboxílico. Então, os ácidos graxos, né, na maioria, ela tem a função ácido carboxílico aqui no final. Então, tem bastante carbono, tem hidrogênios, pode ser saturado de hidrogênio ou insaturado, mas no final eu vou ter uma função ácido carboxílico. Né? Eu vou poder ter esse ácido, esse lipídio, né, nessa forma, ou ainda vou poder ter ele esterificado, né, numa molécula de glicerol. 3 ácidos graxos numa molécula de glicerol. E aí dá para entender a lógica de novo, ó. Porque que esse tem mais energia do que a glicose, porque um átomo de ácido graxo vai conter, né, mais energia acumulada do que uma de glicose. E entendendo a lógica do N-Chops, eu vou entender porque que quando eu precisar de energia muito rápida, eu vou obter direto de onde eu tenho fósforo, ligações de fósforo, fosfocreatina ou próprio ATP. Quando eu precisar de energia, acabar essa energia, ainda vou tentar obter energia quebrando molécula de glicose através da glicólise. E se eu precisar de mais energia, eu vou fazer o quê? Oxidação de moléculas orgânicas, de preferência a glicose, que já tem bastante oxigênio aqui, eu vou precisar de menos oxigênio para transformar em energia. E se esgotar todo as ligações de fósforo e os glicídios disponíveis, eu vou atrás dos lipídios, né? Onde eu vou ter mais energia por massa, só que de uma forma mais devagar. Aqui a função éster, ó, ligando 3 moléculas de ácido graxo numa molécula de glicerol, os triglicerídeos, ou triacilgliceróis. Eu consigo entender, então, o triglicerídeo, onde é que está na constituição dos lipídios existentes no ser humano. E eu consigo entender a lógica que os lipídios eles não são feitos só para queimar, né, ou engordar, ou produzir energia, mas também eles fazem parte da estrutura da nossa célula. Aqui é a estrutura fosfolipídica. Graças a essa estrutura, a gente tem separação, né, do meio externo da célula para o meio interno, né, do núcleo, né, para o citoplasma. E aí eu consigo construir vida graças, né, a esses compartimentos criados aí no N-Chops, no caso dos lipídios.
né, eu consigo entender os lipídios, né? A partir do momento que eu entendi ácidos graxos, e que aqui está tudo saturado, eu sei que são ácidos graxos saturados de hidrogênio. Eu posso ter ácidos graxos com uma insaturação, os monoinsaturados, ou ainda eu posso entender a lógica da ômega 3 e ômega 6, dos poliinsaturados, né, e porque eles são ácidos graxos essenciais. Né? Então aqui ALA, EPA, DHA, o ácido araquitônico, ômega 3 e ômega 6, são ácidos graxos que a gente obrigatoriamente vai ter que administrar para o nosso paciente. Bom, Clésio, então através do N-Shopes eu consigo entender tudo, eu consigo entender os carboidratos, né, os lipídios, a proteína, o nosso DNA, consegue entender também o colesterol. E aí eu entendo que o colesterol nada mais é do que uma molécula que vai se formando a partir lá também da acetilcoenzima A. Eu se junta com outra acetilcoenzima A, fica com 4 carbonos, ó, com 6 carbonos eu tenho 3 hidróxido, 3 metilglutaril com enzima A, e uma enzima, né, que eu vou transformar essa daqui, ó, fazer a redução, é hidroximetilglutaril com enzima A redutase. Se eu inibir ela, eu inibo a produção de colesterol. Olha, entendi a lógica do colesterol e da inibição do colesterol só olhando para o N-Shopes e entendendo os lipídios. E aí depois, se eu não inibir, né, eu vou ter a construção dessa molécula maior de 27 carbonos, que é o colesterol. Lá a partir lá do N-Shopes, eu construí essa molécula mais complexa, depois de uma série de enzimas, né, terem feito os processos acontecerem para eu chegar nessa molécula. E depois eu tenho o nitrogênio, né? O nitrogênio eu vou usar na função amina. Nitrogênio eu vou usar desde para construir a nossa sequência de bases nitrogenadas do nosso DNA, assim como para construir qualquer proteína do nosso organismo. Através do código genético, através desses 20 aminoácidos proteicos, eu consigo construir qualquer coisa. Como nutrólogo, eu consigo identificar se tiver uma alteração de uma base nitrogenada e der alteração só de um aminoácido numa molécula proteica, eu já sei a alteração que isso pode causar. Se eu entendi o N-Shopes, eu posso entender que os carboidratos e os aminoácidos, eles conversam junto dentro do mesmo metabolismo humano. Aqui, por exemplo, entre o músculo e o fígado, eu posso lá ter um piruvato que vai pegar um nitrogênio do músculo, então ele vai ter a cara de alanina de um aminoácido e vai levar até o fígado para ser metabolizado. Olha que interessante aqui, para medir a saúde do fígado, eu uso enzimas, né, hepáticas, que na verdade são enzimas que são transaminases. Então, quando eu chego lá com a alanina dentro do fígado, eu tenho uma enzima, né, a alanina transaminase, que vai tirar o nitrogênio da alanina, né, e aí eu vou ter o glutamato e o piruvato. Né, a alanina vai se transformar em piruvato porque vai ficar sem nitrogênio. Eu posso até usá-las como, né, um medidor de saúde hepática, mas a lógica delas dentro da célula hepática é tirar o nitrogênio de um lugar e transformar para o outro. Aqui no caso da alanina, tirar o nitrogênio e transformá-lo em piruvato de novo. Aí o piruvato pode ser utilizado para fazer a glicose de novo. Clésio, a partir do N-Shopes, então, eu consigo entender os aminoácidos proteicos e consigo entender a construção de qualquer proteína. Sim, você consegue até entender como é que isso vai se agir na célula. Né? Eu posso, a partir de um aminoácido, dos BCAAs, por exemplo, da leucina, estimular aqui o mTOR e estimular a síntese proteica. Né? Porque eu estou entendendo o N-Shopes, estou entendendo que isso tudo é uma construção, são matérias orgânicas. Eu vou entender que uma sinalização na superfície da célula pode chegar até o núcleo, através de transportadores aqui de sinal, de mensageiros, as quinases, por exemplo. E então eu entendo como é que ocorre o metabolismo da célula, né? Como é que eu posso estimular e inibir o metabolismo da célula. Entendendo os aminoácidos. Ó, entendendo os aminoácidos, eu posso entender também os neurotransmissores. Eu sei que a partir do triptofano, eu vou formar serotonina, vou formar melatonina, né? Então a saúde do meu sono. A partir dos aminoácidos, eu tenho o glutamato e o GABA, né? O ácido gama-aminobutírico, também são 2 neurotransmissores. Então, do N-Shopes, funções químicas, aminoácidos, e eu estou entendendo neurotransmissores. Então, para o nutrólogo é obrigatório a gente sair do N-Shopes e vir para essa base aqui, para entender aminoácidos e proteínas. Se estiver numa UTI, utilizar DOPA, NORA, adrenalina, né? São a partir da tirosina, as catecolaminas, né? Então aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho um aminoácido, DOPA, depois aqui eu já só tenho uma amina, né? Com anel catecol, uma catecolamina, uma catecolamina, uma catecolamina. Entendendo os aminoácidos, entendendo os carboidratos, entendendo a lógica do N-Shopes, eu sei que o nosso metabolismo, ele tem ligações aí, ou seja, a produção de energia, o ciclo da ureia, tudo vai estar ligado. Né? E vai ser muito mais fácil a gente entender aquele mapa metabólico. Então, a partir das funções orgânicas, eu entendo os macronutrientes. E a partir do N-Shopes que eu entendi as funções orgânicas. Então, é dar um passo para trás para dar 100 passos para frente. Né? E aí eu consigo construir, por exemplo, eu consigo construir a partir dos aminoácidos, conseguir construir proteínas. Então, a insulina é uma proteína que eu vou visualizar a sequência de aminoácidos que eu tenho nela.
Aí os açúcares, né? Bom, eu sei, enxergando N-Shops, eu enxergo as diferentes formas de açúcar. Eles são aqui isômeros, a glicose, a galactose e a manose, por exemplo, com uma pequena diferença aqui, ó, de onde está para que lado que está uma hidroxila ou outra. Então, aqui, ó, da glicose para a galactose tem uma diferença, da glicose para a manose tem uma diferença. Então, eu consigo entender a lógica dos carboidratos, né? A gente vai usar preferencialmente a glicose, que na forma cíclica ela fica mais estável. Eu consigo também entender que os carboidratos, apesar de me fornecer energia, eles também fazem parte da construção, né, de alguma coisa. A ribose, a desoxirribose faz parte da construção lá do nosso DNA. A glicose, então, a partir da glicose eu posso entender que tem outros açúcares, por exemplo, a frutose, e aí a sacarose, né, da junção desses dois açúcares, tudo partindo do N-Shops. Eu posso ter açúcares maiores, né, junção de mais moléculas de açúcar, polissacarídeos, e aí vai depender do tipo de ligação a gente vai conseguir digerir ou não. Se eu tiver uma ligação alfa, tenho lá no amido, amilose, amilopectina, beleza para nossa digestão. Se eu tiver ligação beta, uma celulose, a gente não vai o ser humano não vai conseguir digerir. Mas os açúcares, também que vêm lá do N-Shops, eles são estruturais, né? Então quando a gente fala de glucosamina, condroitina, são açúcares protetores, vão juntar líquido aqui, ó, para formar um amortecimento das nossas articulações. Então açúcar não é só obtenção de energia. Assim como a gente tem na planta, a gente tem também no ser humano, açúcar constitucional. E é assim que a gente constrói a nutologia sem mistério, né? A partir do N-Shops, a gente vai nas funções orgânicas, construindo cada um, né, dos macronutrientes, entendendo a lógica de todo o metabolismo, tudo a partir do N-Shops. Olhando para um mapa metabólico de novo, ó, basicamente eu tenho aqui o nitrogênio, construindo aqui os aminoácidos e as bases nitrogenadas do nosso DNA. Eu tenho aqui o carbono e hidrogênio nos carboidratos. Com a ajuda do oxigênio, a gente faz aqui, ó, a oxidação dos nossos compostos orgânicos e produção de energia, de ATP. E eu tenho aqui o gancho, né, ajudando o metil ou acetilcoenzima A entrar no ciclo de Krebs, ajudando em vários processos orgânicos. Entendendo essa lógica, eu consigo aí subir. Tá? Então a lógica do intensivão é explicar que é tranquila a nutologia desde que você entenda essa base. Dessa base a gente consegue subir para qualquer coisa, tanto no consultório quanto no hospital. E para a próxima aula, junto com o N-Shops, a gente vai derivar aqui o que a gente chama de micronutrientes, né? Então vitaminas, oligoelementos, para a gente construir aí a matéria, né, da nutologia para entender o resto, né, todo o resto da pirâmide. Tá? Então na próxima aula a gente vai ver micronutrientes e metabolismo, como é que esses elementos vão interagir com o N-Shops para a gente ter as nossas diversas reações. Então a gente vai ver as funções, as vitaminas, os oligoelementos, as deficiências e simplificar o que a gente chama de RDI, as recomendações diárias. Em relação a N-Shops, dúvidas e comentários, pode deixar aqui no Instagram, que eu te respondo, né? Eu posso te responder numa das aulas, posso te responder no direct. E se você está no mundo da nutrologia ou está gostando de entrar no mundo da nutrologia, compartilha com seus colegas o intensivão, que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar a visão de muita gente, organizar a visão de muita gente em relação à medicina, em relação à nutrologia. Um abraço e até a próxima.